Pois bem, vamos a mais uma questãozinha da nossa série Aprendendo com Questões. Então vamos lá. Aqui nós temos uma questão com texto, você já sabe. Pausa o vídeo, leia o texto com calma, tente responder e nós vamos fazer juntos. E aí? Fez? Vamos lá? Bom, o texto está falando aqui sobre a história da astronomia. Muito importante, cobrado Ptolomeu, Copérnico e tudo mais, Kepler. E ele vai explicando ainda na ordem pra gente, que maravilha, né? Ou quase na ordem. E aí ele fala o seguinte, quer que você julgue os itens. Então vamos lá, vamos aproveitar cada item para poder revisar o conteúdo. Item número 1. Ptolomeu apresentou ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Claramente esse item ele está falando loucuras. Afinal de contas, vamos lembrar quem era Ptolomeu. Ptolomeu é um romano que pega as ideias de Aristóteles, um grego que viveu 400 anos antes dele, e resolve dar vida às suas ideias, produzindo o que hoje nós conhecemos como geocentrismo. É um modelo em que a Terra é o centro do universo. Então, essa é a ideia de Ptolomeu. Quando ele escreve aqui que ele usa ideias mais antigas e tradicionais, isso está certíssimo. A ideia de Ptolomeu é justamente essa. Vamos voltar aos clássicos. Platão, Aristóteles, eles falam coisas interessantes. E aí, essa parte está maravilhosa. Só que quando você fala apresentou ideias mais valiosas, aí nós temos um problema. Até porque as ideias de Ptolomeu, elas não foram desenvolvidas com base em observações, em testes. Não, ele deu vida a um modelo que era proposto 500 anos antes. Então, nada disso. Quem faz observações e depois prova que Ptolomeu está errado é o próprio Copérnico, que inclusive é o que ele diz aqui no texto, né? Ele encontra as inexatidões do modelo de Ptolomeu. Então, esse item está incorreto. Pois bem, vamos ao próximo item. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Bom, vamos entender o que significa uma teoria científica. Isso aqui é importante. Vamos julgar até essa barrinha aqui. Kepler apresentou uma teoria científica. Para que algo seja chamado de ciência, ela precisa de algumas características para que você possa olhar e falar, isso aqui é ciência de verdade. Bom, vamos lembrar, ciência se faz através de, vamos colocar aqui de maneira bem resumida, você executa observações ou analisa o que está acontecendo, né? Você vai lá e olha, poxa, o que está acontecendo aqui? Vamos tentar entender. São as observações. Em segundo plano, você tenta propor hipóteses para explicar essas observações. Hipóteses são aquelas que você tira da sua cabeça. É aquela que você diz, eu acho que é isso. E aí nós vamos ver se essas hipóteses estão de acordo com a realidade. A terceira etapa, de maneira bem resumida, seria o teste dessas hipóteses. Vamos testar, poxa. Se você acha que isso acontece por A mais B, então vamos testar A mais B e vamos ver. Vamos testar em outras situações, vamos testar em um experimento diferente, mais parecido. Se os seus testes forem bem-sucedidos, então suas hipóteses que antes eram apenas coisas da sua cabeça, que estavam sendo propostas para explicar o que estava sendo observado, graças aos testes elas se tornaram teorias, elas estão corretas. Então, elas agora não são mais hipóteses, explicam o que está acontecendo. Isso é uma teoria. Se você tiver o teste dando errado, se a sua hipótese foi lá, foi testada e não deu certo,
não funcionou, não era isso, aí você retorna para a fase das hipóteses. Você vai criar novas hipóteses e vai repetir o processo, até que, a partir disso, você tenha uma teoria. Bom, se a sua teoria funciona de maneira geral, testada, na maior parte dos casos, aí ela tem a possibilidade de virar uma lei. Mas, por enquanto, teoria. Isso daqui é conhecido como metodologia científica, claro, de maneira muito resumida e simplificada. Para que nós possamos chamar de ciência, nós precisamos de algumas características. Por exemplo, testagem independente. Que história é essa de testagem independente? Poxa, João diz: eu encontrei um resultado maravilhoso. Fiz aqui observações, minha hipótese é maravilhosa, testei, meus resultados são ótimos. E aí você diz: legal, me mande aí seus dados, me mande aí o que você está propondo para que eu possa testar. E aí o Joãozinho diz: você só encontrará os mesmos resultados se for do meu método, do meu jeito, com o teste da minha maneira. Pronto, você já pode suspeitar, não temos ciência sendo feita aí. Provavelmente é uma pseudociência. Para ser chamado de ciência, qualquer pessoa deve ser capaz de executar os mesmos testes, as mesmas ideias e encontrar os mesmos resultados. Se os resultados dependem de alguém ou de um jeito especial, pronto, não é ciência. É muito provável que estejamos diante de um problema aí. Voltando ao item, Kepler apresentou uma teoria científica. Perfeito. Kepler fez observações. Kepler ele criou hipóteses. Por exemplo, Kepler começa dizendo que a trajetória dos planetas em torno do Sol não é circular, e sim elíptica, porque isso explicaria, por exemplo, as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Ele propôs isso e deu indícios. Eu acho que é assim por causa de tal observação. E bate aqui, solstício, equinócio, bonitinho. Outras pessoas testaram e elas concordaram com Kepler. Você precisa criar algo que pode ser verificado de forma independente. Então o item diz: Kepler apresentou a teoria científica, certo, que graças aos métodos aplicados, metodologia científica, pôde ser testada e generalizada. Corretíssimo. Aqui nós temos ela errada e isso está certíssimo. É isso aí. Kepler propôs ideias que depois o próprio Isaac Newton pôde testar e confirmar se estava certo ou estava errado. Galileu defendeu a teoria do heliocentrismo como refutação das ideias de Aristóteles. Pois bem, vamos lembrar o que Galileu fez? Galileu fez observações que levaram à quebra da confiança do modelo geocentrista. Galileu viu manchas no Sol, Galileu viu superfície da Lua cheia de crateras, Galileu viu luas girando em torno de Júpiter. Tudo isso, e principalmente essa última parte, comprovam que o universo não é perfeito, os planetas não tinham formato esférico liso perfeito, nem tudo gira em torno da Terra. Então, o geocentrismo não pode estar certo. Galileu defendeu o heliocentrismo como refutação das ideias de Aristóteles, certíssimo. Pois bem, Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre. Já encontramos um problema aqui, né? Copérnico é um padre polonês. Naquela época só fazia pesquisa quem era do clero, que é quem sabia ler, podia estudar. Então nada de livre. Amplamente incentivada pelas autoridades. Completamente errado esse item. Negativo. Na época de Copérnico, só padres poderiam estudar, ler e fazer pesquisa. Isaac Newton finaliza a revolução científica comprovando matematicamente os modelos propostos por diversos dos seus participantes. Certíssimo. E foi isso que fez de Isaac Newton um cara tão famoso. Ele pega as ideias de Platão, ele pega as ideias de
Galileu, Kepler, Copérnico, Giordano Bruno e procura concatenar, juntar todas elas para mostrar que todas essas pessoas que foram descreditadas pela igreja da época, eles estavam corretas. Elas estavam não só corretas, como matematicamente corretíssimas, embasadas pela ciência. E o que era dito contrário delas não tinha embasamento nenhum. Então, Newton finaliza a revolução científica comprovando quem é que estava certo. Nada de Aristóteles, era Platão.